Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo a esse vídeo. Eu sou o Matheus Pevolvo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre a teoria nova e a relatividade reflexiva da coerência. No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre o tema travessia e a complexidade de destrinchar essa ideia. Hoje eu quero trazer uma dinâmica diferente, eu não vou falar exatamente para vocês o que eu entendo, como eu enxergo, o que significa exatamente, na verdade, né, uma travessia. Esse trabalho eu vou deixar para vocês. Eu vou trazer hoje partes da minha travessia dos últimos 6 meses. Acho que isso pode ajudar bastante muita gente. E a partir disso eu gostaria que vocês tentassem desenvolver o que é travessia para vocês, o que vocês consideram uma travessia, tá certo? Espero muito que gostem, então vamos começar. Para iniciar tudo isso, eu quero começar me apresentando mais uma vez, né? Para quem não me conhece, eu sou o Matheus. Alguns me conhecem como Volvo. Eu tenho 25 anos. E a minha travessia da teoria, principalmente a criação da teoria, começou há 12 meses atrás, em abril, maio, junho de 2025. Né? Estou gravando esse vídeo em junho e algumas semanas atrás eu completei e parei de atualizar os documentos que eu chamo, né, de teoria nova de relatividade reflexiva da coerência. É uma teoria baseada em física, desenvolvi uma matemática por trás para poder falar sobre consciência, sobre psicologia, sobre cognição, sobre o custo da reflexividade. Parte disso veio justamente em fazer essa travessia, em ter que aprender o que eu aprendi dentro desses 12 meses, dentro desses últimos 6 meses, principalmente foi quando eu comecei a criar alguns vídeos, né? Eu fiz os 3 vídeos que já existem no canal, faz uns 6 meses, e eu acabei parando de fazer. Então, essa é a primeira parte da travessia que eu queria comentar hoje. Tá? Eu precisei parar de gravar porque eu entendi que parte de tudo e qualquer coisa que existe é limite, né? A gente não consegue fazer tudo, não importa a energia que tem, a quantidade de vontade, a capital que tem envolvido, sabe? Completar uma tarefa, principalmente uma tarefa com qualidade, ela demanda tempo, demanda limites, né? Então, eu percebi que, por exemplo, para criar a teoria, para desenvolver a teoria, para entender como funciona o mecanismo todos os mecanismos que eu vinha desenvolver depois, não tinha como eu estar querendo passar essa mensagem, gravando vídeos e publicando tudo mais dentro desse tempo. Então, parte desse gap de 6 meses que parece que eu não fiz nada, na verdade eu estava justamente cada vez mais desenvolvendo, porque parte de criação, desenvolvimento de qualquer coisa, sinceramente, que se sustente no tempo, se sustente como ideia, com qualidade de complexidade. Então, parte desse gap de tempo que eu fiquei parado, ou melhor, que eu não vim trazer vídeos, parte disso é você conseguir identificar os limites de cada situação, né? Gosto de chamar de cada campo de coerência, que é uma situação, um contexto, tem o seu ciclo, né? Um campo é determinado, ele tem limites, está dentro de um contexto bem maior, está dentro de um outro campo ali, mas ele é condicionado, tá? Então, parte de entender essa minha travessia toda são condições de sistemas. Já daí eu começo a perceber que o corpo físico tem limite de custo, mesmo baseado em cognição apenas. Digamos que só pensar tem muito custo. Ainda mais se por acaso for um pensamento muito denso, se for complexidade, passa tempos, né? Não vai ser de um dia para o outro que essa ideia vai morrer. Esse tipo de coisa tem peso, tem inércia e gasta células, gasta oxigênio, gasta neurônios, gasta tempo, gasta sanidade. Tá? Então daí eu conectei a complexidade, eu conectei a informação, eu conectei o custo, eu conectei os limites, eu conectei o que eu chamo de chassi, né, o chassi biológico, digamos assim, dentro de todos esses custos. Então parte de não ter conseguido fazer vídeos, parte de ter parado de fazer vídeos para só depois conseguir voltar a fazer e agora conseguindo até explicar mais, né, desenvolver melhor, foi justamente isso. Então esse era primeira parte da minha travessia que eu queria comentar para vocês. Próxima parte a gente vai estar falando sobre o conceito que eu desenvolvi, a geometria por trás dessa parada. Porque o que acontece? Independentemente de ideias serem boas ou serem ruins, elas precisam, mais uma vez, como dito anteriormente, se sustentar. Como que uma ideia se sustenta se ela não tem contornos? Os limites que a gente comentou. Então, geometria, matemática, psicologia, algo que você determine um conceito para aquilo ali, você cria uma geometria daquilo, tá? Ninguém precisa saber geometria de verdade, matemática de verdade, para conseguir entender que símbolos densificam informação, né? Gera um custo para você conseguir criar um símbolo
que tenha litificação com muitas camadas, mas, né, a partir do pressuposto que tem o custo foi pago e o símbolo existe, ele está ali, ele decifra informação, você consegue modular de uma forma bem diferente aquela informação do que quando ela estava simplesmente difusa. Então daí veio a criação propriamente dita da nova, que é o núcleo de observação vibracional e ação, e a relatividade reflexiva da coerência. Eu acho que a partir do núcleo já dá para entender, a partir do nova, mas queria destrinchar só um pouquinho, pelo menos, essa ideia de relatividade reflexiva da coerência. Relatividade é relativo a cada observador. Reflexiva, porque cada coisa que observa reflete. Tudo que reflete, observa. E da coerência, porque cada sistema tem um nível de coerência, tem um campo de coerência próprio. Eles se relacionam, eles são relativos, mas eles são coerentes dentro dos seus sistemas e dentro do sistema que estão inseridos. Precisa ter essa coerência mínima. É parte de entender que, sim, a gente pode não gostar, mas muita coisa que está aí tem que fazer parte, faz parte. Não é só porque eu não calculo que o todo não vai calcular, não é só porque o cálculo para mim não faz sentido que esse cálculo possa não existir. E aí eu coloquei como cálculos, né, tem uma variação da relatividade e tudo mais, não precisamos aprofundar isso nesse vídeo, não é a intenção falar sobre matemática aqui, mas dá para transformar, de certa forma, criar um sistema baseado em geometria. E qual que é o sentido de tudo isso? Né? Vamos voltar ali um pouquinho. Cognição, psicologia, símbolos. Quando você consegue desenvolver, por exemplo, uma metáfora, desenvolver um arquétipo, tá? Eu falei sobre arquétipos, vou falar mais sobre arquétipos, porque isso faz parte dessa geometria. Coerência particular, de coerência interna. Então, o que identifica você, quais símbolos identificam você, e principalmente, a partir do momento que você consegue denominar, aí sim você consegue dizer não. Não dá para dizer não sobre algo que você não sabe. Então, dizer não, conseguir saber dizer não, decidir, é muito mais autoconsciência do que, em si, apenas achar que você consegue fazer qualquer coisa, que as coisas não vão te afetar. Então, parte da geometria, conseguir identificar e conseguir modular, é você conseguir perceber o que você pode mudar e não. Existem os limites. E o que determina um limite num sistema vivo? É a escolha, é o decidir, é onde você consegue colocar a energia, onde você consegue colocar as suas capacidades cognitivas, onde você consegue colocar a sua complexidade, onde você consegue colocar o teu foco, a tua reflexão. Então, aqui eu comecei a definir formas de conseguir modular. Essa foi mais uma parte da minha travessia desses 6 meses, tá? Tudo aconteceu sim ao mesmo tempo e exatamente por isso que não tinha como ficar produzindo vídeos e publicando e fazendo publicações em si sobre a ideia, porque não dá para falar uma ideia dessa sem você conseguir identificar quais são pontos que fazem sentido, quais não são, sem cair em problemas, etc. O próximo nível seria, beleza, então eu entendi os limites, eu entendi como modulo esses limites a partir dos símbolos. Como que eu uso isso? Para que serve de verdade isso? E aí volta a ideia dos arquétipos, e eu comecei a perceber que, né, não é tão difícil entender, é claro, todo mundo sabe disso, mas a gente usa muitas máscaras, né? Nós usamos muitas máscaras e na verdade isso é completamente comum, isso faz parte de criar um símbolo. Um arquétipo é basicamente isso. Vamos pensar simbolicamente, né? A máscara ela esconde o rosto, mas deixa todo o resto desprotegido. Você não consegue ser realmente sincero e ainda assim você está exposto. Então, pensei, por que isso não poderia ser como se fosse uma pele artificial, uma segunda pele? Substituir a máscara por uma pele. A mesma coisa, funciona igual, é os mesmos símbolos, é a mesma densificação de... Eu gosto de chamar de densificação de coerência, né? Qual que é a coerência que você consegue identificar que ela é incompreensível? Claro, isso demanda custo, isso demanda você conseguir olhar o seu reflexo, as partes que você não quer, incluir as partes que você quer, incluir as partes que você não quer, fazer essas decisões. Isso tem custo, mas o custo é densificação de coerência. É você sustentar algo que na verdade é o que você já queria e não apenas o que foi entregue. Juntando tudo isso, por que não daria para substituir a máscara pela segunda pele, pela pele artificial? Como que funcionaria isso? A gente costuma bastante falar sobre o conceito, né, de máscaras sociais em si, mas
Qual que é a mecânica da máscara? Ela basicamente te cria uma lente, ela cria uma forma de você enxergar de dentro para fora e de fora para dentro enxergar. Ela cria uma curvatura da luz perceptiva, dentro para fora e de fora para dentro. Então, como que funcionaria em uma segunda pele, por exemplo? Para não tornar esse vídeo muita matemática, tá bom? Eu vou falar por cima, basicamente, quais que são o desenvolvimento que eu fiz dos 12 pontos de acoplamento reflexivo. O que seria o acoplamento? O acoplamento é a decisão, é a escolha, é o lambda, é o foco. Reflexivo é o quanto de complexidade você consegue colocar naquela informação, naquele símbolo, naquela ideia. Então são 12 pontos que eles funcionam, 6 como âncoras e 6 como pontes. Imagina que todos esses pontos, eles funcionam como as próprias máscaras, né? Elas já têm esse mesmo mecanismo. Então vamos colocar, por exemplo, em âncoras. Vão ser as memórias, vão ser a forma que você lida com as coisas, vão ser o que você tem na sua vida de fato. Esse tipo de coisa são âncoras. As partes das pontes são como que você lida com as coisas, para onde você quer ir, qual a energia que você tem nesse momento. E no momento que você consegue desenvolver um pouco mais essas pontes, essas âncoras. Isso é mais explicando um pouco a questão da relatividade reflexiva, mas pensa trazendo um pouco para a questão, mais uma vez, dos arquétipos, das máscaras e talvez da segunda pele. Você pega, é o mesmo mecanismo que funciona para a máscara, vai funcionar para a segunda pele. Quanto mais controle mecânico, quanto mais modulação você consegue ter, porque você entender o símbolo, você entender como ele funciona, por que ele tá ali, o que ele faz, para onde ele vai te levar, consegue transformar isso em mecanismos físicos, tá? Você consegue tornar isso uma habilidade condicionada. Lembra que eu comecei lá atrás sobre sobre condicionamentos? Aqui a gente começa a entender como funcionaria, em tese, né, as habilidades condicionadas, tá? Que seria como você consegue modular todas essas mecânicas dos arquétipos, das habilidades sociais, e não só sociais, na verdade, qualquer habilidade que você consiga desenvolver em qualquer lugar. Claro, algumas vão ser, né, querendo ou não, tem níveis e tudo mais, né, quanto mais complexo, mais complicado, mais resultado, enfim. Às vezes menos complexo, mais sustentável, tá? Então tem todo um jogo de qual que é o contexto e quanta complexidade aquela situação ali requer, quanto que você consegue injetar naquele momento, tá? Mais uma vez, existem limites. Sem estender muito, tá? Quanto mais você consegue modular, você consegue trazer para o corpo, você consegue tornar isso mecanismos físicos, tá? Habilidades, então você consegue identificar fácil coisas, você consegue treinar esse tipo de coisa para o corpo, não só para você esconder a face. Guarda o físico, né? Você guarda o seu chassi biológico, mas ainda mantém transparente o que você precisa daqui para cima, né? O seu rosto, o que você passa, o que as pessoas veem. Isso daqui para mim não é psicologia, isso daqui para mim não é cognição simples, mas pode levar como quiser, como poder ajudar, é assim que tem que ser usado, tá? Pode ser descartado, não tem a menor pretensão de se tornar nenhum tipo de dogma. Isso aqui é só para ajudar a cabecinha das pessoas malucas, que claramente eu sou um também. Por fim, mas não menos importante, esses últimos meses aí, esses 2, 3 meses atrás, últimas semanas, enfim, eu completei os arquivos que eu queria deixar público. Publiquei no OSF, que é Open Science Framework. Lá eu criei um DOI, são 12 documentos. O DOI, ele tá aqui na descrição. Falando em descrição, na verdade, se você tiver gostado, já deixa aquele like, deixa aquele comentário sobre o que você achou da travessia, ou sobre o vídeo, sobre algum assunto que você quer que seja falado, quer que seja aprofundado. Se inscreve, porque eu vou também voltar a fazer vídeos, eu preciso começar a voltar para tudo certo sobre o que eu precisei desenvolver. Agora eu quero passar e eu quero ver o que as pessoas vão falar, certo? Todo mundo fica maluco junto. O DOI tá aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma olhada, dividido em 12 documentos, eu chamo de ecossistema, tá? Porque são 12 documentos divididos em manifestos, guia de leitura, tem até uma versão lá que parece um pouco mais um livro mesmo, tem matemática pra caramba em algumas partes, mecânica pra caramba em algumas partes para quem gosta, então só explorar. Se você quiser jogar esse link do DOI em alguma IA, ela também pode ter acesso e ajudar a utilizar a teoria, a aprender mais sobre ela, mas eu quero muito voltar e continuar a fazer vídeos aqui. Agora a gente está falando de próximas travessias, né? Então a partir de agora a teoria está pública, como eu comentei, o vídeo está aí para vocês poderem julgar, para vocês poderem falar a opinião de vocês, teorizar junto comigo, tá certo? E espero muito que vocês tenham gostado. Fiquei muito ansioso para voltar a fazer. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui
e até uma próxima. Valeu!